Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Nesse ano que o tema da festividade da igreja fala de estarmos ocupados até o Senhor voltar, nós resolvimos fazer os seminários desse ano voltado para essa questão da nossa trabalho, da nossa atividade, de sermos chamados para servir. Nós hoje vamos estar falando no trabalho de uma maneira geral, e no segundo semestre nós vamos falar sobre teologia de missão. Aí vai ser nosso irmão Esdra, o pessoal do Castelo, que vão estar aí coordenando o seminário do nosso segundo semestre, que vamos aí estar falando, porque no final o nosso trabalho na igreja é ganhar almas para Jesus. Converge, tudo que nós fazemos na igreja vai converger com esse propósito de ganharmos almas para Jesus. E hoje nós começamos falando sobre chamados para servir, e eu vou falar, eu quero chamar a atenção, porque é justamente sobre nós termos relevância no trabalho do Senhor, na obra de Deus. O que é relevância? Relevância é aquilo que nos torna importante para o ambiente, para o meio onde nós estamos inseridos. E aí, existe um hino da harpa que fala assim, há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Aí ele fala assim, e o trabalho que o Senhor te chama, como ele vai ser feito se não for por ti? E aí se não for por ti, ele traz duas ideias. Primeiro, é ti, eu, porque nós fomos chamados para trabalhar e Deus espera que nós venhamos a responder de uma maneira positiva aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Mas esse ti também é que a obra de Deus, apesar de ser obra de Deus, ela é realizada por mãos humanas. Somos nós que somos os instrumentos para que a obra de Deus ela possa ter local e possa acontecer aqui. E às vezes a gente tem que perguntar, qual é a importância que eu tenho para o reino de Deus? A gente tem muito aquela ideia, eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada, eu sou isso. Só que Jesus, por mais que a gente tenha a ideia de que nós não somos nada, Jesus morreu por mim, que não sou nada. E Ele espera uma resposta daquilo que Ele fez por mim. E quando eu falo essa resposta, nós precisamos separar muito a questão da obra do Senhor dos cargos e funções que existem dentro da igreja. São duas coisas diferentes. Existem pessoas que são chamados por Deus para desempenhar determinadas atividades, determinadas tarefas, sem que às vezes isso seja reconhecido por meio de um cargo, por meio de uma função. E é interessante que o chamado para servir não é só quando nós chamamos alguém para receber um papel, um cargo, uma função a desempenhar na obra e vem aqui em cima, vamos colocar as mãos, vamos orar. Mas quando nós olhamos alguma coisa na casa do Senhor que precisa ser arrumada, enriquecida, e muitas das vezes nós olhamos para nós e falamos assim, não, eu posso ajudar nisso aqui. Isso muitas das vezes é o Senhor que está nos chamando para desempenharmos determinados papéis. Durante muitos anos, existe uma função, a função administrativa pastoral, ela foi clube do bolinha, só os meninos, as meninas não entram, era algo que só os meninos desempenhavam. Mas será que quando lá Paulo, escrevendo aos Efésios, fala assim, que ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores, esses
dons, eles estavam sendo dados apenas para uma determinada classe de pessoa, apenas para um determinado grupo? Será que eram só para os irmãos que haveriam de receber esses dons que ali estavam sendo colocados? Então, no final, nós vamos ver que todos nós somos chamados para fazermos a obra do Senhor. E o propósito dessa palestra é mostrar que todos nós somos chamados ao trabalho na seara do Mestre e que precisamos responder de uma maneira positiva a esta chamada. Quando nós vemos a parábola, tanto a parábola dos talentos quanto a parábola das minas, nós vamos ver que quando o Senhor ele saiu, ele distribuiu bens para todos. Todos tinham talentos. Uns pegaram aquele talento e angariaram outros. Outros pegaram os talentos e enterraram. Uns pegaram as minas e com elas enriqueceram o seu senhor. Outros pegaram a mina, colocaram dentro de um lenço e quando o senhor voltou, devolveu, nem colocaram nos bancos para dar juros, eles não fizeram, né? Só devolveu aquilo do jeito que foi colocado. Isso serve para nós, porque todos nós recebemos algo da parte do Senhor, todos nós recebemos um talento do Senhor. Eu fico muito assim, preocupado. Existe uma classe na igreja que eu fico muito preocupada, que são os músicos da igreja. Sabe por quê? Sabe quem foi que te deu o talento para você tocar? E o que você fez com esse talento que Deus te deu? Pastor Zéias, um dia Deus deu um instrumento para ele e falou assim, ó, vai tocar, vai conduzir a música. Sabe o que o pastor Zéias fez? Hoje a gente vê ele ali na banda, a gente vê ele ali tocando, mas sabe o que ele fez com o talento que Deus deu? Ganhou outro. Hoje está aqui, pastor, prega, ele desempenha um papel, faz algo na obra do Senhor, ajuda-nos a aprender os hinos da harpa, está aqui multiplicando o talento daquilo que Deus fez. Irmãos, quantos músicos estão com instrumento dentro de uma caixa que faz anos que não pegam? Cuidado com o talento enterrado. Cuidado com o talento enterrado. De repente, né? Gabriela, ela tem que tocar. Mas ela hoje está ali no castelo, está fazendo a obra do Senhor, está em... Irmãos, o que tem de músicos que hoje não toca, estão deitados eternamente em berço esplêndido dentro da igreja, tem um monte. Nem fariseu de dar aula para os outros, para ensinar outro a tocar aquilo que você não sabe, não quer fazer mais. Isso não é talento enterrado? E quando lê ali a parábola dos talentos, como é que fica? Como é que fica? Já vou avisar, hoje e amanhã não vão ser dois dias de aula, ou de palestra, ou de seminário, ou de estudo, que vai ser muito bom não, tá? A gente vai se incomodar um pouquinho, tá bom? Irmãos, não é uma fórmula mágica, mas nós vamos aqui ter 2 dias de conselhos, e às vezes a gente fala assim, não, eu sou pastor também, né? Pastor Alexandre, pastor também. Só que nós temos aqui 2 pastores que já têm muito mais tempo de história do que eu aqui. Então,
qualquer coisa que quiser enriquecer, pode aí interromper e ajudar a enriquecer aí aquilo que nós temos trazido. Irmãos, dois conceitos interessantes. Estamos envolvidos ou comprometidos? Isso aqui são duas coisas interessantes. Estava andando a galinha e o porco pela estrada e num belo momento tiveram fome. A galinha, a gente resolve isso fácil. Vamos preparar ovos com bacon. O porco, irmão, deu o maior salto. Sabe por quê? Porque a galinha, ela vai lá, irmão, bota 600 ovos lá, sem problema nenhum, mas o porco, ele tem que morrer para poder tirar o bacon. A galinha só está envolvida, irmãos, o porco está comprometido. Na obra do Senhor, você só está envolvido ou você está comprometido? Castelista, está envolvido ou está comprometido? Diáconos, estão envolvidos ou estão comprometidos? Sabe quando a gente vê o diácono envolvido? É quando chega na ceia, ele está fugindo para não servir. Chega na hora de fazer a oferta, ele está fugindo para não vir aqui na frente recolher a oferta. Isso são pessoas que estão apenas envolvidas, não estão comprometidas. Começar bem, irmãos, é fácil, difícil é terminar bem. A Bíblia tem um monte. Saul, às vezes, irmãos, a gente critica porque Saul foi assim, foi assim. Irmãos, Saul foi escolhido por Deus igualzinho foi Davi. E mais, Saul nem queria ser rei, ele se escondeu para não ser ungido. Foi Samuel que foi o dedo duro que disse lá onde é que Saul estava escondido para ele poder ser ungido. Que bênção, ungido, escolhido por Deus. Começou muito bem, deu vitória a Israel contra os filisteus inicialmente, depois contra os amalequitas, deu vitórias. Mas que fim triste. Quando a gente vê, irmão, Salomão, quando a gente vê o Salomão orando, pedindo a Deus sabedoria, e depois vemos Salomão oferecendo incenso nos altares dos deuses estranhos, a gente fala assim, o que houve? Joás, né, o rei Joás, começou tão bem, a gente até, culto de jovem, porque Joás foi, ainda menino, foi rei, terminou a vida tomado de lepra. Demas, Paulo fala, começou bem, mas de repente amou o presente século, nos abandonou e foi viver a sua vida. Irmãos, aonde você vai estar na obra do Senhor daqui a 30, 40 anos? Qual é a relevância? E quando eu falo obra do Senhor, irmãos, vocês já viram a jantinha que a irmã Rona prepara aqui na igreja? Vocês já acham que a obra do Senhor é só quem está aqui em cima? Vocês já acham que preparar as jantinhas lá embaixo não é obra do Senhor? Irmão, nós somos barros na mão do olheiro. Só que muitas das vezes Deus ele tem uma obra preparada para nós. Me desculpem os calvinistas, não foi Deus que quebrou o barro, foi o barro que se quebrou. E quando o vaso se quebra, o oleiro, que é Deus, faz um outro projeto. Ele não fala assim, não, você está predestinado e você vai ser assim. Não, quando o vaso se quebra, ele vai lá e muda o projeto. Deus tem uma proposta para todos nós, mas será que essa proposta vai se cumprir? Não sei.
Depende se você vai ou não se quebrar no meio do caminho. O bom é que não se quebre, porque no final o prejuízo somos nós. Deus tinha um projeto com Moisés. Gente, vocês conseguem imaginar Moisés não entrando na terra prometida? Depois de tudo, você está achando o quê? Só porque ele foi lá, fez aqueles milagres, trouxe as pragas, abriu o mar vermelho, legislou, você achou que a entrada na terra prometida estava garantida? Estava não. E mais, teve um momento que ele falou assim: Senhor, o cargo está pesado, o trabalho está pesado. Aí Deus falou assim: ó, faz o seguinte, vamos separar 70 homens para te ajudar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do teu espírito e vou dividir sobre os 70. Irmãos, vamos lá. Quem foi que tirou Israel do Egito? Foi Moisés? Não, quem tirou? Foi Deus. Agora Deus pega a obra de Moisés e vai dividir por 70. De onde Deus tirou a virtude? De quem? Do próprio Moisés. O espírito que estava em Moisés agora vai ser dividido por 70. Vocês conseguem ver que em matéria de poder, de capacidade, não mudou nada. A única coisa é que antes existia o espírito sobre uma pessoa, agora o espírito estava sobre 71. Sabe quem foi que perdeu? Moisés. Moisés. Se nós fomos chamados por Deus para fazer uma obra, nós precisamos fazer, mesmo que às vezes a gente não entenda. Existe um mérito, irmãos, em Maria, que é fenomenal. Numa cultura, que a mulher que engravidasse fora do casamento seria apedrejada. Aí Deus manda um anjo e fala para ela: ó, você vai engravidar. Mas eu não conheci meu marido. Não faz mal, o Espírito Santo vai descer sobre ti. Ela não pensou em um instante. O que ela disse foi o seguinte: cumpra-se em mim a vontade do meu Senhor. Irmão, nós precisamos aprender a falar isso. Não somos nós que escolhemos, mas é Deus que nos escolhe para isso. As pessoas confundem. Com relação à salvação, de novo, me desculpe os calvinistas, eu sou arminiano, tá? Então, Jesus abriu uma proposta de salvação, eu levantei a minha mão e falei assim: eu quero aceitar Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas você só pode desejar, porque isso aí não depende de você. Aquele que subiu ao céu, é Ele que dá dom a homens, e Ele que vai dar uns para apóstolos, pastores, profeta, evangelista. Para a obra do Senhor, irmãos, é Deus que nos escolhe, Deus é que nos chama, somos chamados por Deus para fazer. De novo, não confunda a obra do Senhor com ser diácono, presbítero, líder disso, líder daquilo. Estou falando na obra do Senhor como um todo. Nem que seja, foi chamado por Deus para fazer a jantinha na igreja. Chamado por Deus para. Se alguém deseja episcopado, ele deseja excelente coisa. Às vezes, irmãos, eu vejo as pessoas falando assim: não, eu não quero ser pastor não, como se querer ser pastor estivesse errado. Não está. O problema é como você vai fazer para chegar lá. Esse é que é o problema. Aquele que desceu ao céu também é Ele mesmo que subiu e deu dons aos homens. E é interessante, irmãos, não, porque foi-me dado o dom ou o ministério pastoral. Você está equivocado. A minha Bíblia diz que Ele deu uns
para. Ele não deu para uns, ele deu uns para. O que significa? Não foi o pastor Paulo que estava andando pela rua e Deus falou assim: ó, eu vou te dar o ministério pastoral. Não. O pastor Paulo estava andando pela rua, o Paulinho estava andando pela rua e Deus falou assim: ó, eu vou te dar você para o ministério pastoral. E aquele que tem uma chamada de Deus, não é ele que possui a chamada, mas é a chamada que o possui. Ele é possuído pela chamada, é a chamada que ele recebeu, que é proprietário dele, porque ele foi dado para exercer algo na casa do Senhor. Irmãos, isso é a coisa mais maravilhosa que nós temos, porque, irmãos, ser escolhido por Deus para fazer algo na casa do Senhor é a maior honra que nós podemos ter. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E é interessante, irmãos, quem foi que disse para separar Barnabé e Paulo? Quem foi? O Espírito Santo. E a igreja foi jejuar e orar por quê? Para que a igreja foi? Se o Espírito Santo já estava mandando separar os dois, para que foi jejuar e orar? Hein, irmão Carlos, pastor Carlos? Para quê? Irmãos, a chamada do Senhor, ela tem que ter a concordância da igreja. Se não tiver concordância da igreja, me desculpe, você se enganou quanto às chamadas. Paulo, ele diz que ele tudo sofria pelo amor. Irmãos, quem acha que fazer a obra do Senhor é moleza, não é não. Vocês já repararam? O dia que você está chamado, escalado, pastor, você está indo a semana bem, aí o pastor fala assim para você: ó, domingo que vem você prega, tá? Você já viu como é que essa semana fica complicada? Às vezes, irmãos, até o raio do pneu do carro, que nunca furou, no dia que você está indo para a igreja para pregar, é o dia que ele fura. Porque, irmãos, fazer a obra do Senhor não é fácil, é guerra, e nós estamos em guerra. Satanás, ele sabe que não vai prevalecer, mas ele tenta. E esse texto, irmãos, é interessante porque a palavra fiel, se morremos com ele também vivemos, se sofremos com ele reinamos. Se o negarmos, o que acontece? Ele também nos nega. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Glória a Deus. Não, negativo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você fizer a obra para a qual você for chamado, Deus, ele te recompensa. Mas se você for infiel na sua chamada, virá um peso sobre você, porque ele não vai ser fiel à palavra dele. Ele não está dizendo, né, como é que é o hino? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereço. Irmão, não é nada disso que o texto está falando, não é nada disso, pelo contrário, ele está te dando um alerta falando o seguinte: a chamada que você recebeu de Deus, desempenha ela com carinho. Por isso, irmãos, que a melhor comida, melhor restaurante que tem para a gente comer, onde é que é? Comida de igreja. Eu não sei o que essas irmãzinhas fazem ali na cozinha, ainda junta a turma, né? Junta a irmã Creuza, junta a irmã Rona, junta a Cláudia Terra, junta uma turminha ali, meu Deus do céu, no final, né? Graças a Deus que a comida acaba, irmã Julita, né? É que graças a Deus que acaba a comida, porque senão, irmãos, a gente engorda aí uns 10 quilos. Porque faz bem. É interessante, né? A irmã Creuza, de vez em quando, ela fala isso, né? Que quando a gente faz na casa do Senhor, a gente tem que fazer melhor do que se fizéssemos em nossas casas.
Isso é uma realidade. Não confunda, irmãos, ministério, dons, com os cargos, as funções eclesiásticas que nós temos. Como servos, todos somos chamados a servir, e teremos de prestar contas pelo bom ou pelo mau serviço que a gente prestou. Todos nós teremos que prestar conta. Um dia, o dono do talento, ele vai vir, e não interessa qual é o teu talento. Irmãos, tem gente que faz uma faxina que é uma maravilha. Tem gente, irmãos, que consegue, você entra na igreja, você limpa, aí vem aquele, não, ó, dá para limpar aqui, limpar ali, no final eles conseguem arrumar, e no final, irmãos, o chão da igreja fica que a gente pode dormir deitado em cima dela, porque fica limpinho mesmo. É chamada, é obra, aquilo que Deus te deu para fazer, portaria. Irmãos, o que tem de porteiro na igreja equivocado, irmãos, não está no gibi. Porteiro não pode ser carrancudo, não pode ter cara feia. Porteiro, ele tem que ser sorridente, simpático, tem que ser aquela pessoa que você tenha prazer, só o sorriso dele te convida a entrar, né? Irmãos, tenha em mente que a recompensa ela vem sempre de Deus. O mal é que às vezes a gente fica querendo receber a recompensa. E isso é um problema sério. Por quê? Irmãos, a Bíblia diz que quando nós buscamos projeção pessoal, status, naquilo que nós fazemos, e uma vez que nós obtemos isso, o que mais você quer receber? Eu vou pregar na igreja. Pastor, Alexandre, quando você vai pregar na igreja? Vou, mas o meu preço é tal. Aí eu vou lá, ganho 100 pessoas para Jesus, aí eu vou falar assim, meu Deus, minha coroa lá no céu está grande. Está nada, você não deu o preço tal, não recebeu a paga, quer receber mais o quê? Às vezes o nosso preço não é dinheiro, é reconhecimento. O que a gente quer na saída ali é receber um monte de tapinha nas costas. Você saiu, recebeu o tapinha nas costas, quer mais o quê? Mas a gente tem que entender, irmãos, que a nossa paga ela deve vir sempre de Deus. Claro, de repente, né? Um missionário, ele vai lá na igreja, prega, aí alguém vai lá, está aqui uma oferta para a obra missionária. Irmãos, ele não está dando a oferta para o Rafa, ele está dando a oferta para o missionário. E você precisa entender isso. Digno é o obreiro do seu salário? Sim, mas não pode ser o salário o motivador daquilo que você faz na igreja. Porque se o motivador é o salário, uma vez que você recebe o salário, não tem mais nada para receber, vai chegar lá no céu, está zerado, e Deus ainda vai falar, o que você pediu eu te dei. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Já pensou? Francisco vai lá na Casa Bahia, compra aquela televisão de última geração, carnezão, e vai lá todo mês paga, 24 vezes. Aí, depois de 2 anos pagando, chega no 25º, a Casa Bahia manda uma cartinha, ó, você tem que pagar mais tanto. Aí o Francisco vai lá e paga? Não era para pagar em 24, não paguei em 24, e ele ainda vai dizer assim, ó, vocês estão querendo receber mais o quê? Teu preço para a obra do Senhor não foi esse? Você não recebeu o que pediu? Quer receber o quê? Irmãos, e nunca se esqueça, existe um julgamento feito por Deus, e que existe pastor Alexandre, ele gosta de assistir quase tudo, né? E tinha um desenho antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, tal de Billy Mandy, era uma loucura o desenho, né? Mas tem uma vez que ela fala assim,
castigo também é recompensa. Você sabia que castigo também é recompensa? Recompensa é aquilo que a gente faz e vai receber em prol daquilo que a gente fez. Se você fez bem, a tua recompensa é um prêmio. Mas se você fez mal, a tua recompensa é um puxão de orelha, que Deus dá. Que Deus dá. E aí, irmãos, para fazer a obra do Senhor, você tem que ter espiritualidade. Irmãos, não se preocupe isso aqui, tá? Não precisa ficar só anotando não, porque depois eu vou botar lá no grupo para o pessoal que fez aqui o seminário, a gente vai estar disponibilizando esse material, tá bom? E espiritualidade, precisamos ter espiritualidade, precisamos ser pessoas envolvidas com as coisas de Deus. Eu preciso ter iniciativa, mas a minha iniciativa tem que ser divina. Irmãos, na obra do Senhor, quem executa a obra do Senhor somos nós, mas eu só posso fazer algo na casa do Senhor quando eu percebo que é Deus que está me mandando. É frustrante, né? Às vezes a gente vê aqueles irmãos que estão pregando. Eu tinha um conhecido, né, que ele pregava, aí ele vivia sempre pedindo desculpa. Irmão, me desculpa, mas Deus está mandando falar. Irmãos, isso é frustrante, porque se eu sei que Deus está mandando falar, eu não tenho que pedir perdão, desculpa, porque quem se invocar, vai se invocar com Deus, não é comigo. Eu estou aqui simplesmente como mero porta-voz daquilo que Deus mandou fazer. O problema, irmãos, que é o amém da igreja que vai dizer se realmente foi Deus ou não. E esse é o problema. Eu só posso fazer algo na casa de Deus se eu sei que é Deus que está me mandando fazer. Mas é o amém da igreja que vai me dizer se eu avaliei correto ou se eu fui equivocado naquilo que eu escolhi fazer. A igreja, ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. E não adianta a gente falar assim, não, irmãos, eu não sei cantar, mas Deus me der a oportunidade, né? Então eu vou cantar. Irmãos, existem cantores que se ele abrisse o ouvido e prestasse atenção no que ele está cantando, ele não cantava mais. Porque, pastor Zéia, a melhor qualidade do músico, de quem canta, é saber ouvir. Se você canta e não sabe ouvir, mas é para Deus. Irmãos, eu sei, eu tinha um pastor, um conhecido meu, que ele falava assim, o rouxinol louva ao Senhor, mas a cambaxirra também louva ao Senhor. Só que louvar ao Senhor não é só estar aqui segurando o microfone para cantar. Por quê? Eu tinha uma conhecida que falava assim, pastor, minha filha está muito triste. Por quê, pastor? Por quê, irmã? Não, porque ela ama louvar o Senhor e ela não louva o Senhor na igreja. Aí a minha cabeça, né, pastor Alexandre, é complicado, aí a minha cabeça, 3 hinos para entrar, mais 3, 4 grupos cantando, mais 2 oportunidades, mais um grupo do... Gente, pelo menos temos aí uns 10 hinos e ela não louva o Senhor. Eu entendi. Ela quer a oportunidade para cantar, não é louvar o Senhor. E nós, irmãos, precisamos entender sobre aquilo que nos motiva. A nossa iniciativa, ela tem que ser uma iniciativa divina, mediante a direção do Espírito Santo. Eu tenho que ser direcionado. E é interessante, irmãos, que quando o Espírito Santo, ele mandou, separa para mim Barnabé e Saulo para aquilo que eu vou te chamar, e eles começam a fazer a obra do Senhor. Daqui a pouco o Espírito Santo vai e leva eles para fazer a obra do Senhor. Aí eles querem de repente ir para Bitínia, o Espírito não deixa. Eles querem ir, não deixa. O Espírito Santo impedindo alguém de pregar o Evangelho? Sim, sim, a direção é dele. E não adianta a gente querer entender. Vocês já pararam para ver que o mesmo Jesus que falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura,
É o mesmo Jesus que disse: não dê coisas santas a cães, nem pérola a porco. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. E por isso eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo. De repente está lá Abraão beijando lá Isaac, beijo, oh meu filhão. Aí Deus fala para ele assim, ó, sobe lá no Moriá e oferece ele para mim. Com maior boa intenção. Ele sentiu a dor, mas preparou tudo e foi para o Moriá. Quando ele estava no momento final, aí Deus fala assim, ó, não faz isso não. Poxa Deus, está brincando comigo? O Senhor me fez esse estresse todo, me fez eu sair, arrumar uma briga com a dona Sara lá em casa. Eu já estava aqui pensando que quando eu chegasse lá, eu ia gerar um maior estresse, e agora mandou não fazer? Irmãos, direção é isso. Quem dá a ordem, ele pode mandar cessar, ele muda ou ele manda continuar. E se nós somos guiados pelo Espírito, significa o seguinte: eu não dou o outro passo se o Espírito Santo não mandar. É igual aquela brincadeira de criança, né? Quantos passos eu dou? Dá 3 passos e dá 3 passos e para. Mandou dar 3 passos, eu quero dar 5. Não, a ordem foi dar 3 passos. Existem aptidões naturais. Eloquência, desenvoltura, sim, existem. E muitas das vezes, irmãos, dentro da igreja, existem pessoas qualificadas com aptidões excelentes e que não colocam essas aptidões a serviço de Deus. E aí, irmãos, é complicado que a gente vê um monte de pessoas, às vezes, não tão preparadas, fazendo a obra do Senhor. E pessoas que às vezes têm preparo e se recusam em fazer a obra do Senhor. Qual é o certo? O certo é você ser preparado e pegar o teu preparo e colocar nas mãos do Senhor, teu talento. Mas existe também aptidões técnicas que são adquiridas. Vai lá, estuda e coloca isso aí também. Fez pedagogia. Irmãos, vem para a escola dominical, vem ser professor. Pega aquilo que você aprendeu. Pastor, mas eu já trabalho com criança a semana inteira. Irmãos, inverte. Deus te deu um trabalho de semana inteira para te treinar, para no domingo você estar, afiadinho para fazer a obra do Senhor lá no departamento infantil. É o contrário. Existe também a necessidade de reconhecimento dos pares. Sim. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer a obra do Senhor e as pessoas a gente não tem aceitação por parte da igreja naquilo que nós estamos sendo chamados. E existem outras pessoas que às vezes a igreja fala, irmãos, a gente precisa entender que na obra do Senhor, quem chama, quem dirige, é o Espírito Santo. E se o pastor vira para você e fala assim, eu preciso de você para desempenhar esse papel, para tomar conta disto, não é o pastor, é o Espírito Santo que está te chamando para. É uma coisa interessante que nós temos aquele hábito, né, de no final da oportunidade a gente agradece. Eu falo que a gente está equivocado nisso aí. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? A gente está equivocado nisso aí. Não foi o pastor ou o dirigente do culto que olhou os belos olhos do Daniel e falou assim, Daniel, vem trazer aqui uma palavra na igreja. Não foi. Foi o Espírito Santo que já entregou algo para o Daniel e vem assim, Daniel, vem fazer aquilo que eu te entreguei, vem entregar. Então, quando a gente recebe uma oportunidade, seja o que for na obra do Senhor, é Deus te chamando para fazer algo. E muitas das vezes,
Caramba, eu nunca tive oportunidade. Sim, mas naquele dia existe alguém aqui que precisa escutar algo que Deus te entregou. E aí, não adianta. Não adianta. A irmã Rona nunca teve oportunidade na igreja, mas naquele dia o Espírito Santo viu alguém aqui que precisa escutar algo que está com a irmã Rona, e ele vai chamar. E não é obrigado pela oportunidade, porque isso é convocação para a guerra. Você está sendo chamado para desempenhar aquilo para o qual o Espírito Santo te convocou. Já viu como é que é complicado? Vamos ouvir, a Gabe está com oportunidade. Não, pastor, eu não quero oportunidade não. Sabe o que é isso, irmãos? É desertor. É o cara que foi chamado para a guerra e desertou. Irmão, nós não estamos chamados. Todo mundo vai ser pastor? Não. Todo mundo vai ter cargo na igreja? Não. Mas todo mundo pode chegar um dia que ele tenha algo que o Espírito Santo quer trazer para a igreja? Sim. Sim. E nós precisamos, irmãos, aceitar o chamado. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, eu fui pego de surpresa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem dia que eu sou pego de surpresa, tem dia pastor Oséias é pego de surpresa, tem dia que Ricardo é pego de surpresa. Daí? A gente só dividiu a surpresa. A gente pegou a surpresa, dividiu um monte de pedacinho e vamos distribuir. Mas nós fomos chamados para desempenhar algo na casa do Senhor. É necessário passar pelo novo nascimento, é necessário ter revestimento de poder. Por isso, irmãos, precisamos buscar batismo com o Espírito Santo. Precisamos. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, precisa buscar. Você vai ver que você vai ficar menos medroso. É preciso andar com Deus, comunhão, sim, porque não adianta, você passa a semana inteira fazendo um monte de bobagem, aí você acha que vai chegar no domingo, vai ser Deus falando na terra. Não vai. É preciso que você seja alguém que ande com Deus, para que quando você chegar aqui, você tenha algo de Deus também para passar. É preciso ter educação. Tem gente, irmãos, que quando está na mão com o microfone é um problema sério. Ele acha que às vezes microfone, irmão, é para ele falar indireta que ele não tem coragem de falar. Então, quando ele está aqui, ele fica usando o microfone para jogar indireta para os outros. A escola da experiência é uma escola poderosa. E não adianta. Às vezes, irmãos, pessoas falam assim: não, porque quando eu subo no púlpito, eu fico com medo. Não, medo é fruto de inexperiência, medo é fruto de despreparo. Você tem que subir no púlpito com senso de responsabilidade. Você se preparou, você buscou algo da parte do Senhor e você subiu aqui e vai falar. Medo? Não. Medo é coisa de quem não tem experiência. Depois, irmãos, de 30 anos pregando, não cabe mais medo. Vai sempre caber senso de responsabilidade. Porque isso aqui não é lugar para... É complicado. Às vezes eu vejo algumas pessoas usando púlpito, graças a Deus aqui não, para ficar fazendo piadinha usando por meio do microfone. Isso é complicado. Humildade. Irmãos, como é gostoso. Vocês já viram que às vezes o pastor Alexandre, quando vai ouvir o pessoal pregando, o pastor Alexandre abre a Bíblia
pega a canetinha e um papelzinho. Sabe por quê? Irmãos, às vezes, me desculpe a expressão, essa garotada do castelo me faz eu anotar um monte de coisa para eu amanhã ou depois estar reaproveitando. Não interessa se é uma criança, não interessa se é um menino, não interessa se é alguém que às vezes a gente acha que não é. Irmãos, Deus está usando quem Ele quer, e nós precisamos ter a humildade de saber que o Deus que me usa é o mesmo Deus que usa quem está aí. O mesmo Deus que usa os cantores é o Deus que vai usar a Manu quando ela vier aqui, que eu já estou falando, Manu, eu vou te chamar você para pregar, para vir cantar aqui, hein? Já estou falando, já estou vendo que canta, já estou vendo. Como ela ainda é pequenininha, eu quebro o galho, a gente vai avisando, né? E quando for, a gente vai avisar, avisa a mamãe, avisa o papai, né? Porque ainda está treinando. Agora, a Jéssica, Laninha, nada de avisar antes, não. Tem que ter conhecimento bíblico. Irmãos, às vezes a gente ainda, em pleno século XXI, a gente ouve as pessoas falando assim, o que é mais importante, ter conhecimento ou ter unção? O que é mais importante, irmão? Hein? Os dois. Tem que ter os dois. A unção não invalida o conhecimento, e nem o conhecimento vai invalidar a unção. E o bom é que tenhamos os dois. Você faz, de repente, um belo dia, a Jéssica chega aqui e começa, vem ajudar a irmã Rona na cozinha. E ela vai lá, ajuda. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí a irmã Jéssica fala assim, poxa, mas eu não sou muito boa para cozinhar. Mas já que a igreja está chamando, ela vai ter que entrar no sitezinho ali de receita, né, no Todo Gostoso, né, e começar a dar uma olhadinha. A Pâmela, né, vem aqui preparar, vai preparar uma feijoada. Minha filha, não tem jeito, vai ter que entrar lá no Tudo Gostoso lá, né, e dar uma olhadinha, ver como é que faz. A primeira vez vai sair salgada, não tem jeito, né? Na segunda também, aí na terceira vai sair quase doce, totalmente insossa, sem sal nenhuma. Aí mas lá pela terceira ou quarta, a coisa já começa a fluir, já começa a acertar. Diligência. Mexe para mim aí, eu acho que... Dá um enter aí para mim. É preciso ter diligência, é preciso ter tato, é preciso aprender a ter discrição. Irmãos, não é porque Deus te usa que você vai ficar chamando a atenção de todos. A Bíblia diz que não se esconde a cidade que ela é edificada sobre o monte. Aonde você está edificando a tua cidade? Voltou. É preciso aprender a ter cortesia. Precisamos aprender, irmãos, a ter ética. Precisamos aprender a ser cavalheiros naquilo que nós fomos chamados a fazer. É preciso asseio, né? É uma palavra meio complicada, mas eu preciso estar vestido adequadamente para aquilo que eu for chamado. Eu preciso estar. Hoje eu estou no louvor da igreja, fui chamado para cantar. Não vai vir com roupa rasgada aqui para poder. Aliás, sabe qual é a única coisa que o pastor Paulo pede? É que não se venha de roupa rasgada, né? Vamos lá,
Qual é a única coisa que o pastor Paulo pede? Já é complicado vir de roupa rasgada, ainda mais quando você vai fazer alguma coisa na igreja e está aqui em cima do púlpito, aí fica complicado. Você pode até não gostar de usar paletó, mas recebeu uma chamada, você vai pregar, irmãos, bota pelo menos uma manguinha comprida, bota uma gravatinha, não vai vir aqui pregar de qualquer jeito. Eu gosto de usar barba, né? Vai pregar, dá uma acalmada nessa barba, né? Pastor nem precisa que tire, né, pastor? Mas pelo menos dá uma acalmada. Corta o cabelinho, né? Seja pontual. Irmãos, aqui pegou um problema. Irmão diácono que só chega na igreja 8 horas da noite, meu Deus! Irmãos, precisamos de diáconos para abrir a igreja. Quem abre a igreja não é o pastor. Claro, aqui o pastor às vezes fica aqui o dia inteiro, mas quem abre a igreja são os diáconos. E quem fecha a igreja também são os diáconos. Ah, mas eu preciso chegar em casa. Irmãos, você foi chamado para diácono. A hora para você chegar em casa é a hora que der. É a hora que der. É complicado, irmãos. Quem sabe que essa rua aqui é perigosa? Sabemos, né? Aí o pastor Paulo, com esse cabelo branquinho aqui, sozinho, fechando a igreja, 10 horas da noite. Sozinho não, ele está com a ajuda. De quem? Mancreusa. Quantos diáconos tem na igreja? Irmãos, vamos lá. A igreja em dias normais, eu preciso de diácono para abrir igreja, preciso de diácono para cuidar da portaria, precisamos de diácono para cuidar do elevador, precisamos de diácono para a oferta. Eu preciso de pelo menos 5 diáconos todo culto. Trabalha, chega tarde para o trabalho, eu até entendo isso na quinta-feira, no domingo não entendo não. Quando você resolveu ser diácono, presbítero, pastor, acabou o teu direito de assistir jogo do Flamengo. Você não pode, como obreiro da igreja, vir para a igreja depois que acabou o jogo. Porque espera o jogo acabar, para depois vai tomar banho, depois vai pegar o carro, depois vai, chegou na igreja, meu filho. Amém. Diácono, vamos lá, benção, chegou para benção apostólica. Vocês viram a questão daquilo que está envolvido, está comprometido? Existe uma diferença. Nós que somos chamados como obreiros, fomos chamados para isso. Um belo dia, lá na congregação da Prata, pastor Alexandre, dá para você ir pregar na quarta-feira num evento que vai ter lá na Prata? Aí pastor Alexandre, caramba, quarta-feira, ensaio do coral. Meu filho, quem mandou pastor Alexandre aceitar ministério? Depois que você está com o ministério na ombro, não tem mais o que pensar não. Sim senhor, estou indo.
Ainda mais pastor Alexandre, né? Que não tem nem a desculpa de que amanhã eu trabalho cedo. Não tem o que fazer. Pontualidade. E a pontualidade fala de responsabilidade. Responsabilidade. Quem trabalha no som, quem trabalha na projeção, tem que estar aqui quando o culto começa. Qual culto? Qual culto? Todos. Inclusive os que acontecem lá embaixo. Lá embaixo não usa microfone? Quem é que tem que ligar o som lá embaixo? Pastor Paulo. Não. É aqueles que foi chamado para estar desempenhando esse papel. É preciso ter um amor, e esse amor, irmãos, ele tem que ser amplo, tem que ser amor à obra, tem que ser amor àquilo que a gente faz, a chamada que nós recebemos. Eu tenho que fazer a obra do Senhor com amor. Nem adianta. Irmãos, eu acho interessante quando o pessoal começa a tocar na igreja, né? É uma briga. Mas vocês já viram, quando a gente olha a banda da igreja, os músicos, é sempre os mesmos que no final vão ficando. Surge um monte daqui a pouco, né? O Benjamin, né? Tem 500 pessoas para tocar guitarra lá na igreja. Amém. Amém. E ele, vou poder assistir o culto. Só que entra ano, sai ano, quem é que está tocando? E aqueles outros 500 que estavam aí? Não precisamos ter amor à obra, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Preciso fazer as coisas com fé, sim. Fé na obra e na chamada que nós temos da parte de Deus. E preciso fazer também com santidade aquilo que nós estamos fazendo. Preciso ter humildade. Irmãos, humildade é um problema sério para a gente que trabalha, principalmente aqueles que ficam anos fazendo algo na parte do Senhor. Porque o fato, irmãos, de nós estarmos fazendo algo na casa do Senhor durante anos, não significa que eu vou fazer até eu morrer. E também não significa que Deus pode chamar outras pessoas. Líder de jovem, está 30 anos dirigindo os jovens, mas chega o dia que Deus fala assim, ó, não é mais você, vai ter uma outra pessoa que vai ser o responsável pela união dos jovens. E a gente precisa entender que acabou. O grande problema, irmãos, de nós que desempenhamos o trabalho do Senhor, é a gente reaprender a sentar para assistir o culto. Tem gente, irmãos, que já está tanto tempo empenhado em fazer as coisas na casa do Senhor, que depois ela não sabe mais sentar e assistir o culto, quer sempre estar fazendo algo, e no final virou só a desculpa para não estar mais aqui. E a gente precisa tomar cuidado. Eu posso, irmãos, ter tomado conta de um departamento, de uma união, de um grupo, de uma congregação, mas chegou o dia que, assim como o Espírito Santo me indicou para eu tomar a frente, um belo dia pode o Espírito Santo falar assim, agora não é mais você, e não adianta a gente ficar bicado. E eu preciso, irmãos, aprender. Pastor Alexandre ama duas coisas na igreja, duas coisas: ensino e grupo de jovem. Mas chegou um dia, graças a Deus, que por enquanto a gente ainda controla, está usando, Deus está me usando ainda no ensino, mas chegou um belo dia que o grupo de jovem não era mais para o pastor Alexandre. Aí eu vou falar assim, Romualdo, se vira que o problema é teu? Não, tanto tempo, a gente ajuda naquilo que a gente pode. Precisa de alguém aqui para vir cozinhar, a gente vem aqui ajudar na cozinha, a gente vai ajudando em outras coisas. Precisa vir aqui trazer a palavra? Amém, a gente vem aqui trazer a palavra, mas precisa vir aqui só para ser aquela figura, alguém responsável da igreja no momento do culto jovem? A gente vem.
Chegou o momento que a gente vai continuar ajudando o grupo jovem? Vai, mas de outra forma, de outro jeito. E vai chegar um dia também que o pastor vai falar assim, ó, não é mais você que vai tomar conta do grupo da parte de ensino da igreja. Amém! E vamos pegar outras pessoas e vamos ajudar os outros e vamos tocar. Esse ano, na última eleição, o pastor Alexandre foi eleito lá para vice-presidente, no segundo, junto com o pastor Oséias. Pode ser que agora, né, daqui a pouco, graças a Deus, a igreja está trazendo mais 2 pastores aí que estão vindo aí, né? E pode ser que no final, porque foi muito fácil, porque tinha 3 pastores na igreja, né? Pastor Alexandre, pastor Zé e o pastor Paulo. O pastor Paulo estava lá, o resto foi só encaixar cada um no seu lugar. Mas agora, na próxima, vamos ter 5. 2 vão ficar de fora. E se o pastor Alexandre perder, eu vou ficar bicudo. Pô, a igreja não... Irmãos, amém. Faz parte. Faz parte. Pastor, preciso que você vai dirigir a congregação. Amém, estou indo. Amanhã depois, não é mais você, eu vou mudar. Amém, estou voltando para a sede. Amém. A gente precisa, irmãos, aprender a ter humildade. A gente precisa aprender a ter paciência. Irmãos, isso na obra do Senhor é um problema sério. Precisamos aprender a ter paciência, irmão. Paciência. Espírito perdoador, irmão, nosso coração. Quem está fazendo a obra do Senhor, tu vai tomar pedrada. E se cada pedrada que você levar, você for ficar bicudo, irmãos, você vai achar que não tem gente aqui no final, aí não dá uma criticadazinha ali, vai lá, come a jantinha que a irmã Rona preparou, repete, volta de novo e no final ainda vai dizer que a comida não estava tão boa não. E aí? E aí? Irmãos, tem gente na igreja que só critica. E você acha que ele não vai te criticar? E aí? Ricardo. Todo mundo gosta do Ricardo, né? Irmão, mas pode crer que tem maluco que reclama. Que criticar o Ricardo tem que alguma coisa não está batendo bem, né? Crítica construtiva, né? Tem que alguma coisa não está batendo bem. Eu preciso, irmãos, fugir dos embaraços da vida. Já estou chegando já. Irmãos, não é possível que aquele que trabalha na igreja, a palavra ali está obreiro, mas obreiro não veja como uma função ministerial, veja como alguém que desempenha alguma coisa na obra do Senhor, tá ok? Quem desempenha algo na obra do Senhor, ele não pode ser espiritual na igreja e carnal em casa, e carnal no trabalho. E na igreja, ele é a boca de Deus, lá no trabalho, um monte de piadinha que não convém. Quando casado, tem que ter um lar padrão, criar os filhos à luz da Bíblia, ter liderança e sujeição na sua casa. E esse de cima era casado, irmão, foi eu. Segundo, e quando solteiro, precisa cuidar das coisas do Senhor, ser exemplo dos fiéis também, fugir de prostituição, saber como se portar. Tem que saber como se portar. Existem pessoas que se auto-chamam. Isso aí, irmãos, é complicado. No primeiro problema ele corre. É interessante, né? Quando a gente olha, eu vou até pegar o Esdras ali, né? Quando olha os castelistas, consegue ver aqueles que são bom intencionados e aqueles que são chamados por Deus. Existe.
Existem uns que vão ter o seu tempo de castelo. Quando terminar o tempo de castelo, vão aí para Portas Abertas, vão aí para Amém, vão aí para Sename, vão aí para outras, e vão continuar. Tem outros, irmãos, que vão fazer aquele 2 anozinho básico, e depois tem aqueles, irmãos, que depois de 5 anos, nem parece que foram missionários um dia. Não tem? Existem pessoas, irmãos, que são chamados, e é chamada humana. Alguém olhou os lindos olhos dele, olhou para a irmã Cláudia, aquela morena bonita, né? Vou chamar ela para... E chamou equivocado. Graças a Deus aqui não acontece isso, né? Mas já vi um monte de gente, pegava aquela jovenzinha que não queria nada na igreja, vou botar ela para tomar conta do grupo das crianças, para ver se ela incentiva. Coitada das crianças, porque se ela não consegue tocar nem ela mesma, ainda vai tocar os outros. Não tem jeito. Eu falo o seguinte, né? Você quer fazer um presente para alguém, dá uma camisa, dá uma casa, dá um carro, né? Compra joia, dá um bombom, mas não dá um cargo, uma função dentro da igreja não, irmão, porque isso não é a maneira correta de agradar ninguém. Senão vira chamada humana e obreiro equivocado. Eu vi, irmãos, um monte de diáconos, que ele achou que ele precisava ir a presbítero, e um belo dia existem pastores que botaram como presbítero, a igreja perdeu o diácono e não ganhou o presbítero. Vi um monte, e existe a chamada divina, irmãos, é aquela onde Deus ele assume o controle. Isso não significa que Elias não pode um belo dia estar lá embaixo do zimbro chorando, eu quero morrer. Isso não significa que não foi Deus que chamou. Só que depois chorou tudo que tem que chorar. Agora, meu filho, levanta e caminha, vai em frente, porque isso é chamada divina. Ele vai comer o pão que Deus vai dar, vai beber a água que Deus vai dar e vai continuar caminhando. Precisamos tomar cuidado do nosso lar, né? Eu preciso viver Jesus, eu preciso me treinar, eu preciso ser cada dia melhor naquilo que eu faço. Irmãos, é complicado a gente ver pessoas, Deus usa de tudo que é jeito, mas irmãos, se tua chamada é para pregar, melhora o seu português, sua dicção, sua forma de falar, melhora a sua conjugação verbal, se esforça, se o falar, porque é complicado. Se você mudar a vírgula na hora que estiver falando, você muda o sentido da frase. Você muda. Você já viu? Matar, impossível viver. Matar, impossível viver. Só mudei a posição da pausa, eu mudei o sentido da frase. Só mudei a vírgula de lugar. Se teu dom é para pregar, então estude. Se o teu chamada é a palavra, é a expressão oral, expresse-se bem. Ortoépia e prosódia. Pregador, depois quando você chegar em casa, você vai buscar lá para ver o que é isso, tá? Ortoépia e prosódia. Vocês vão estar com o trabalho, os pregadores aí, dever de casa. Os professores de português, por favor, deixa eles fazendo o trabalho deles de casa, tá bom? Relacionamentos, a gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos. Precisamos cuidar da nossa questão da família, cuidado com as tentações. Que tentações? Sexo, influência de domínio, ambição pelo dinheiro, desejo de fama e comodismo. Irmãos, é um problema sério. Depois de você estar 30 anos pregando, você já tem tantas mensagens no sermonário que você fica com aquela sensação assim, eu chego lá e escolho uma. Isso é comodismo, porque se a tua chamada é para pregar, todo culto você tem que vir preparado para pregar. Mas eu não vou pregar hoje, não interessa, você vai se preparar. Por quê? Quem estava preparado para pregar era o pastor Alexandre,
Mas pastor Alexandre passou mal, precisou ser hospitalizado, e aí, quem é que prega? Vai, pastor Paulo, que a cruz é sua? Não. Quantos presbíteros tem aqui hoje na igreja? Vocês todos são candidatos a pregar domingo. Ah, mas não sou eu que estou na escala. Sim, mas aconteceu um problema e quem estava escalado não pôde vir. E aí? Se eu tiver 10 presbíteros na igreja, eu tenho 10 pregadores. Porque foi para isso que você foi chamado. Senão a gente vira pinguim de geladeira. Sabe o que é pinguim de geladeira? É aquele que, se você tirar o pinguim ou colocar o pinguim, a geladeira funciona do mesmo jeito. Tem irmãos, gente, que se você botar ele ou tirar ele, o culto é igual, não faz falta nenhuma. Existem aquelas pessoas, né, que estão todo o culto. Aí um belo dia, irmã Lúcia hoje não aparece. Chegou domingo que vem, irmã Lúcia não veio de novo. Segunda-feira, irmão, vai ter umas 30 ligando para ela. Tem umas 30. Agora, irmão, o cara é turista na igreja, só vem na igreja na Santa Ceia. Poxa, eu fiquei um mês inteiro doente e ninguém me ligou. Claro! Ninguém nem percebeu, só vai perceber que você está fazendo falta na ceia do mês que vem. E aí você pode estar faltando por algum problema, você vai precisar de mais a outra ceia para perceber que você tem algum problema. Vai precisar pelo menos 2 meses. Nesses cultos de ensino, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, né? Não se ouve nada disso, né? E dá um toque aí para mim, Tiago. Já estou acabando. Foi. Eu preciso entender, irmãos, primeiro, Deus está presente e ativo no mundo. Quem está trabalhando na obra de Deus não sou eu, quem está trabalhando é Deus, para o crescimento da sua própria obra. E que existe um povo especial nesse mundo também. Sabe quem é o povo especial no mundo? Somos nós. É o povo que se dedica a trabalhar para esse Deus. E esse povo de Deus, ele necessita de direção, ele precisa de pessoas que venham cuidar desse povo. Precisa ser cuidado. Nós precisamos, irmãos, ter na igreja um papel relevante onde ela está inserida. Irmãos, como é que é gostoso a gente ver essa igreja aqui, né? Aquele trabalho que o Castelo faz com a criançada, né? Garanto, irmãos, que são trabalhos que têm relevância nas comunidades onde eles estão inseridos. Mas existem igrejas, irmãos, eu vou te contar uma coisa, eu estava numa igreja, fui pregar, graças a Deus, isso já tem muitos anos, fui pregar numa igreja, eu estava com o endereço dela, só que aqueles endereços que fica lá no meio do cantão do bairro, que ninguém nem sabe o nome da rua, né? E eu procurando, irmãos, igreja tal, você conhece? Não, não conheço essa igreja não. Não conheço essa igreja não. E eu fui procurar, aí eu tropecei na igreja. Aí eu falei assim, aqui, achei. Irmãos, sabe o que me estranhou? Eu estava como se eu estivesse no Guanabara, e a distância para a igreja era como se a igreja fosse aqui. Vocês imaginam que alguém que mora no bairro esteja no Guanabara e não saiba que existe uma igreja aqui? O nome disso é relevância. A igreja tem que ter relevância no lugar onde ela está, e essa relevância é feita por nós. Nós é que tornamos a igreja relevante. Nós precisamos reconciliar, unir as pessoas com Deus. Nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos aqui no mundo. Eu sei que nós estamos aqui para falar para as pessoas, o mediador é Cristo.
Mas quem vai levar Cristo para essas pessoas somos nós. Nós é que vamos fazer isso. Eu me lembro de um irmão que falava que a gente tem aquela mania, né? Deus é bom. Aí quando alguém falava isso perto dele, ele falava assim, mas tem gente, irmãos, que não conhece nem quem é Deus, ainda mais que Deus é bom. E o nosso papel é fazer com que as pessoas conheçam isso. Eu preciso formar pessoas, eu tenho que passar o meu legado. Irmãos, como é gostoso, né? A gente vê essa garotada aqui pregando. De repente, não vou dizer assim, não, ele não prega igual o Ricardo. Pô, irmão, sabe há quanto tempo o Ricardo está pregando? Né, Ricardo? Já tem mais de 10 dias, né? Já tem mais de 10 dias. Já prega mais de 10 dias. É lógico que não vai estar pregando igual. Mas, irmãos, a gente vê o caminho sendo traçado, a continuidade quando a gente não estiver mais aqui. Eu preciso, irmãos, criar relacionamentos dentro da igreja. Precisamos desenvolver isso. Nós temos que aperfeiçoar a igreja. Precisamos ser quente e perfeito. Os ministérios foram dados querendo o aperfeiçoamento nosso. Até onde? Até a estatura de varão perfeito. Nós vamos trabalhar na eternidade. Eu sei, irmão, que tem gente que acha que no céu a gente só vai ter cantor lá no céu, né? Eu vou dizer para vocês que não. Graças a Deus não vai ter mais missionário. No céu não vai ter mais missionário. Mas existirão outras coisas para serem feitas lá. A igreja, irmãos, ela tem que ser saudável, ela tem que ser unida. Irmãos, a Bíblia fala, né, que eu preciso sujeitar ao meu pastor para que eu não seja pesado ao meu pastor. Eu não posso ser pesado a ele. Eu tenho que ser alguém que ajude. Nós trabalhamos com indivíduos, com pessoas. A nossa igreja é o corpo de Cristo. Não adianta quando nós olhamos, existem pessoas fazendo diversos papéis, assim como um corpo não pode ter só mão. Cada um tem o seu papel, cada um tem algo para desempenhar, e não adianta a cabeça achar que não precisa do pé, porque, irmão, se você perder um dedo do pé, vai fazer falta. Eu preciso entender, irmãos, o papel da nossa denominação, que nós estamos inseridos. Irmão, nós somos Assembleia de Deus. Existem coisas nos outros que a gente pode olhar. Temos alguns defeitos? Temos. Mas existe algo que nos caracteriza como tal. E precisamos desempenhar esse papel. Precisamos olhar as outras denominações também. E precisamos olhar a comunidade civil. É interessante, irmãos, porque os eventos das comunidades, nós fomos chamados também para fazer parte deles. Fomos chamados para estar ali fazendo parte. Aonde eu vou agir? Evangelização, eu preciso olhar os programas de evangelização da igreja, Castelo do Rei, missão, preciso olhar os cultos de evangelística, preciso olhar o trabalho que a igreja tem, ajudar as congregações. Irmãos, eu não posso falar para o pastor Wilson, ó, Ouro Verde é problema seu. Não posso. Quarta-feira, desliga a televisão, toma um banho, vou chegar lá atrasado. Irmão, pastor Wilson, quando vê você chegando, ele vai dar um glória a Deus lá, porque você chegou para ajudar ele. Vai lá. Discipule, ajude os outros, ensine. Quando eu falo discipulado, irmãos, não é só o pregar e evangelizar, não, é tudo aquilo que se faz com a pessoa, depois que ela aceita Jesus, até ela chegar no céu, tudo isso aí é discipulado. Quando o pastor Paulo fala assim, Alexandre, chega aqui, ó, não é assim não, isso é discipulado. É discipulado.
E preciso entender isso como tal. Ministrar a palavra, somos chamados. Ministrem a palavra, usem a palavra. Louvor, nós temos área, tanta coisa para fazer aqui na obra do Senhor. Pregar, cantar, tomar conta aqui dos nossos grupos, das nossas uniões. A irmã Norma está precisando de ajuda lá nas crianças, a irmã Creuza está precisando de ajuda aí na parte das irmãs, o pastor Alexandre está precisando aqui na parte de ensino, o pastor Wilson está precisando lá na congregação. Estamos aí, fomos chamados para ajudar. Manutenção, a igreja precisa ser varrida, irmãos, me desculpe, não é só o zelador, você veio aqui na igreja, usou a cozinha, limpa. Teve um evento dos jovens, dá pelo menos aquela guarebada, né? Pelo menos recolhe o lixo lá. Eu sei que amanhã vai ter o pessoal para fazer faxina, mas recolhe a papelada. Irmãos, vai no banheiro, use esse banheiro direito, cuidado com os descartáveis da igreja, né? Eu já falei isso na quinta-feira passada, no culto de ensino, mas cuidado com os descartáveis da igreja. E mais, o copo que você trouxe, leva, joga no lixo, a mão não vai cair, não. Faça o teu papel. Irmãos, a conversão, ela não é a meta final. A conversão é o start de uma outra jornada. Uma outra jornada. A pessoa aceitou Jesus, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo, vamos buscar os dons. Didaticamente, a gente divide 9, tem 9 aí para buscar. Vamos buscar aí os aspectos do Espírito Santo, os frutos, vamos procurar frutificar. Não vamos fazer diferença, a igreja não pode ter distinção de pessoas, não pode ter. A pregação, ela não é uma varinha mágica, tá? Eu já estou terminando, irmãos. A pregação não é uma varinha mágica. Eu sei, me desculpe os pregadores, a gente tem aquele hábito de falar assim, agora chegou a parte mais importante do culto, né? Porque agora Deus vai falar. Irmãos, alguém aqui no louvor cantou música de Ivete Sangalo? Alguém no louvor aqui cantou música de Roberto Carlos? O que foi cantado aqui? Que eu saiba, também é a palavra de Deus. Irmãos, Deus ele está falando desde o momento que o culto inicia. E os pregadores sabem, né, irmãos? Aquele último louvor, antes da mensagem, ou ele faz você caminhar tranquilo, ou meu filho, nem tirando a calça pela cabeça, a coisa não funciona. Né? Aquele último louvorzinho ali antes da mensagem, irmãos, tem gente que aceita Jesus no decorrer do culto. A mensagem, o apelo, é só o puxão da varinha. Mas ele já está com a boca ali no anzol há muito tempo. E nós precisamos aprender a valorizar isso. É o culto inteiro, não é só na mensagem. Precisamos ver o nosso programa de formação. Quando nós falamos é EBD, é culto de ensino, é seminário, é o grupo, como é que é o nome do grupo lá? Epáfras, grupo Epáfras. Estamos lá, faz parte do programa de formação, é o Impact, faz parte, é o programa de formação da igreja. Terminando, irmãos, essa história de dizer que Deus, Ele não chama os preparados, Ele prepara os escolhidos, eu vou dizer assim, a minha Bíblia fala o seguinte, lê ali o primeiro, vocês conseguem ler? Procura, ou seja, quando você se apresentar para Deus, irmãos, já se apresente prontinho, Ele só vai melhorar você, mas procure apresentar-se pronto. Você será o potencial daquilo que você fizer. Tudo
o potencial é seu. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a nossa chamada para fazer a obra do Senhor. E não interessa, pode ser a chamada para varrer, pode ser a chamada para... Irmãos, eu estou com uma nova convertida lá em casa, irmãos, que um belo dia aparece lá, fui chamado para ajudar lá nas crianças, estou indo lá para as crianças, fui chamado agora para tomar conta lá na portaria, estou indo lá para... Irmãos, é isso mesmo, é chamada, e desempenhar bem, tá bom? Que Deus aí possa nos abençoar, já foi.